Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei e como que você está aí do outro lado, se tá de dia, se tá de noite, se já almoçou, já é tarde. Pra mim aqui já é bom boa tarde, porque já almocei e já são 2h35. Olhei pro outro lado. Pessoal, hoje eu vou continuar a leitura do livro Um Novo Mundo, um despertar para uma nova consciência. Vou continuar aonde eu tinha terminado ali a outra leitura, que é a voz na nossa cabeça. Ele vai falar sobre a voz que tem na nossa cabeça, porque todos nós temos. Há pouco tempo que eu vim também, eu já tinha prestado atenção, mas há pouco tempo que eu me dei conta realmente dessa voz da nossa cabeça, que é que nem os desenhos, né? Perdão. É que nem os desenhos ali do Pica-Pau, né? Que tem o anjinho e o mauzinho ali do lado na cabecinha dele, né? Vamos ver o que ele fala aqui no livro. Ó, a voz na nossa cabeça. Tive meu primeiro lampejo de consciência quando era aluno no primeiro ano na Universidade de Londres. Eu tomava o metrô 2 vezes por semana para ir à biblioteca da universidade, em geral por volta das 9 horas da manhã, quase no fim do horário de maior movimento. Certa vez, uma mulher com um pouco mais de 30 anos sentou-se à minha frente. Eu já a tinha visto algumas vezes naquele trem. Não era possível deixar de notá-la. Embora o vagão estivesse cheio, os assentos ao seu lado permaneciam desocupados. O motivo era, sem dúvida, o fato de que ela parecia um pouco insana, muito tensa, falava comigo mesmo sem cessar em voz alta e irada. Estava tão absorta nos próprios pensamentos que dava a impressão de ignorar a presença das pessoas ao seu redor. Mantinha a cabeça baixa, ligeiramente voltada para a esquerda, como se estivesse conversando com alguém sentado no lugar vago ao seu lado. Embora eu não me lembre com exatidão das suas palavras, o monólogo que essa mulher desfiava era algo como: "E então?", ela me disse. E depois, eu disse que ela era uma mentirosa, que ousava me acusar. Você sempre tirou vantagem da confiança que eu tinha em você e me traiu. Seu tom de voz era raivoso como o de uma pessoa que fora enganada, que precisava defender sua posição ou se sentiria aniquilada. Enquanto o trem se aproximava da estação Tottenham Court Road, ela se levantou e se dirigiu à porta sem interromper a torrente de palavras que lhe brotava nos lábios. Como eu também ia saltar ali, fui andando atrás dela, no nível da rua. A mulher começou a caminhar para Belford Square, ainda envolvida no diálogo imaginário. Minha curiosidade aumentou. Como ela estava se deslocando na mesma direção que eu tomaria, decidi segui-la. Eu acho que essa história eu já tinha lido em outro livro, vamos ver. Embora permanecesse envolvida naquela conversa fantasiosa, a mulher parecia saber para onde estava indo. Logo estávamos próximos a imponentes estruturas no Senate House, um edifício de 1930, onde se localizava o prédio da administração central da universidade e a biblioteca. Fiquei chocado. Seria possível que estivéssemos nos encaminhando para o mesmo lugar? Sim, era para onde ela ia. Será que a mulher era uma professora, uma aluna
uma funcionária administrativa, uma bibliotecária. Talvez fizesse parte de um projeto de pesquisa psicológica. Nunca soube a resposta. Procurei me manter 20 passos atrás dela. Mas, no momento em que entrei no prédio, onde, ironicamente, funcionava a sede da Polícia do Pensamento, na versão cinematográfica do romance 1984, de George Orwell. Acho que é esse. Ela já tinha desaparecido dos elevadores. Fiquei impressionado com o que acabara de testemunhar. Aos 25 anos, eu era um aluno maduro no primeiro ano da faculdade e me considerava um intelectual em desenvolvimento. Imagine o susto que ele levou, né? Seguindo ela e sabendo que ela estava indo para um lugar que ele também frequentava. Estava convencido de que todas as respostas ao dilema da existência humana podiam ser encontradas por meio do intelecto, isto é, pelo pensamento. Não compreendi ainda que o pensamento sem a consciência, não compreendi ainda que o pensamento sem a consciência é o principal dilema da existência humana. Para mim, os professores eram sábios que tinham todas as respostas, enquanto a universidade era um templo do conhecimento. Como poderia uma pessoa insana como aquela fazer parte disso? Ainda estava com a mente voltada para aquela mulher, enquanto lavava as mãos no banheiro da biblioteca. Pensei, espero não acabar como ela. O homem ao meu lado olhou na minha direção. Fiquei chocado de repente ao perceber que havia não apenas pensado naquelas palavras, como as tinha murmurado. Aí, meu Deus, já estou com ela. Pensei, não seria minha mente incessantemente ativa como a dela? Havia diferenças mínimas entre nós. A emoção subjacente que predominava por trás do pensamento da mulher parecia ser a raiva. No meu caso, né, que nem ela parecia estar brava com alguém, né? E no caso dele, vamos ver. No meu caso, era sobretudo a ansiedade. Ela pensava em voz alta. Eu, na maior parte do tempo, apenas pensava. Se ela fosse maluca, então todo mundo seria louco também, inclusive eu. Só havia diferença de grau. Por um momento, fui capaz de me distanciar da minha própria mente e vê-la de uma perspectiva mais profunda. Como ela era, percebi uma breve mudança. Do processo de pensar para o estado de consciência. Eu ainda estava no banheiro, porém sozinho agora, olhando para meu rosto refletido no espelho. No momento em que me desliguei da minha mente, ri em voz alta. Deve ter soado como uma birutice. No entanto, era o riso da sanidade, aquele do Buda barrigudo. A vida não é tão séria quanto minha mente a faz parecer. Era o que a risada parecia dizer. Contudo, aquilo foi apenas um lampejo, e eu o esquecerei bem rápido. Acabei passando os 3 anos seguintes no estado de ansiedade e depressão, completamente identificando com minha mente. Foi preciso que eu chegasse muito perto do suicídio para que minha consciência retornasse. Depois disso, ocorreu bem mais do que um lampejo. Eu me libertei do pensamento compulsivo e do falso eu criador pela mente. Olha só, né? Ele achou tão estranho, né? E acabou se percebendo também. Aquele episódio envolvendo a mulher não só me deu a primeira centelha de consciência, como despertou minha primeira dúvida quanto à validade absoluta do intelecto humano. Meses mais tarde, um fator trágico
fez com que essa dúvida aumentasse. Numa manhã de segunda-feira, eu e outras pessoas chegamos à universidade para assistir à palestra de um professor cujas ideias eu admirava muito. Mas fomos informados de que ele havia cometido suicídio no fim de semana. Não, vamos ver. Atirara em si mesmo. Fiquei atordoado. Ele era um professor altamente respeitado e parecia ter resposta para tudo. No entanto, até aquele momento eu não consegui identificar nenhuma alternativa para o cultivo de pensamento. Ainda não compreendia que pensar é apenas um minúsculo. Tá, aqui, ó. No entanto, até aquele momento, eu não consegui identificar nenhuma alternativa para o cultivo do pensamento, né? Ainda não compreendia que pensar é apenas um minúsculo aspecto da consciência que somos. Além disso, não sabia nada sobre o ego. Lá vem o ego. Aí eu também tô aprendendo, tá? Quanto mais sobre como detectá-lo em mim mesmo, o conteúdo e a estrutura do ego. O conteúdo e a estrutura do ego, tá? Eu sei que eu erro muito, mas é assim que a gente vai aprendendo, né? As pronúncias às vezes enrolam um pouquinho, mas é assim que se vai indo. A mente egóica é completamente condicionada pelo passado. Esse condicionamento é duplo. Consiste em conteúdo e estrutura. No caso de uma criança que está chorando e sofrendo profundamente porque lhe tiraram um brinquedo. Esse objeto representa um conteúdo. Ele pode ser trocado por qualquer outro conteúdo, isto é, por qualquer outro brinquedo ou objeto. Aí a criança sofre, né? Às vezes ela tá tão entestida ali brincando, tu vai tomar, né? Tomar que eu digo, tu vai querer tirar ela dali para dar um banho, para dar uma comida, fazer um passeio, e ela às vezes chora muito e sofre com isso, né, querida? Tá, vamos ver aqui o que ele fala. O que ele fala? Conteúdo com o qual alguém se identifica é condicionado pelo ambiente, por sua criação e pela cultura dominante. Tanto faz se a criança é rica ou pobre. E também não importa se o brinquedo é um pedaço de madeira no formato de um animal ou um aparelho eletrônico sofisticado. O sofrimento causado pela dor do objeto será o mesmo. A causa dessa dor aguda está oculta na palavra meu e é estrutural. A compulsão inconsciente para ressaltar a própria identidade por meio da associação com o objeto, é construída na própria estrutura da mente egóica. Estava um pouco acelerado para ver como que eu me saía na leitura um pouquinho mais acelerada. Fica legal até, mas tem que pronunciar com calma, né? Tá. Uma das mais básicas estruturas mentais que possibilita a existência do ego é a identificação. Então, nós temos que identificar. A palavra identificação deriva dos termos latino idem, que significa o mesmo, e fazerem, que corresponde a fazer. Portanto, quando nos identificamos com algo, fazemos dele o mesmo. O mesmo que o quê? O mesmo que nós. E lhes atribuímos a percepção do eu. Assim, ele se torna parte da nossa identidade. Um dos níveis mais básicos de identificação é com as coisas.
Tanto que dizemos meu brinquedo, que mais tarde se torna meu carro, minha casa, minha roupa e assim por diante. Tentamos nos encontrar nas coisas, porém, nunca conseguimos fazer isso inteiramente e acabamos nos perdendo delas. Essa é a sina do ego. Essa é a sina do ego. Tá. A identificação com as coisas. Quem trabalha no setor de publicidade sabe muito bem que, para vender produtos supérfluos ou desnecessários, é preciso convencer as pessoas de que esses objetos acrescentarão algo à maneira como elas se veem ou são vistas pelo outro, ou seja, que adicionarão alguma coisa à sua percepção do eu. Os anúncios fazem isso. Os anúncios fazem isso, por exemplo, nos dizendo que vamos nos destacar na multidão usando tal produto. E assim por implicação, seremos mais plenamente nós mesmos. Outra propaganda cria uma associação na nossa mente entre o produto e alguém famoso. Jovem, atraente ou de aparência feliz. Até mesmo imagens do início da carreira de celebridade que agora já estão velhas ou mortas, funcionando bem para esse propósito. O pressuposto implícito é de que, comprando determinado item, nos tornamos por meio de uma apropriação mágica, como essas pessoas, ou então assumimos sua imagem superficial. Assim, em muitos casos, não estamos adquirindo um produto, mas um meio de alcançar nossa identidade. Primeiro a gente quer comprar uma coisa, o vendedor vai lá e insiste que às vezes tu vê que não tá legal, e ele insiste que você está bem, e aí ele convence a gente, né? Então aqui é o ego sendo convencido, então, provavelmente. Tá. As grifes de estilista são, em termos básicos, identidade que compramos. Elas são caras e, portanto, exclusivas. Se todo mundo pudesse adquiri-las, seu valor psicológico se perderia e nós ficaríamos apenas com seu valor material, que talvez represente apenas uma fração do preço que pagamos por elas. Com que tipo de coisa cada um de nós se identifica é algo que varia de pessoa para pessoa, considerando a idade, o sexo, a renda, a classe social, a moda, a cultura dominante, entre outros fatores. Aquilo com que alguém se identifica tem tudo a ver com o conteúdo, enquanto a compulsão inconsciente para se identificar é estrutural. Essa é uma das maneiras mais básicas pelas quais a mente egóica funciona. Então, aqui, né? Então, a gente se deixa levar pelo ego, então. Paradoxalmente, o que mantém a chamada sociedade de consumo é o fato de que tenta encontrar a si mesmo por meio de coisas não funcionais. A satisfação do ego tem vida curta. Vamos ver. A satisfação do ego tem vida curta. Assim, a pessoa continua buscando mais, continua comprando mais e consumindo mais. É claro que nessa dimensão material em que nosso eu superior... É claro que nessa dimensão material em que nosso eu superficial vive, as coisas são uma parte necessária e inevitavelmente da vida. Ferramentas, transportes e etc. Há também coisas que valorizamos por causa da sua beleza
ou da sua característica inerente. Devemos reverenciar o universo das coisas e não menosprezá-las. Cada objeto tem uma existência em uma forma temporária cuja origem está na vida única, informe a origem de todas as coisas, de todos os corpos, de todas as formas. Na cultura mais antiga, as pessoas acreditavam que tudo, até mesmo os objetos supostamente inanimados, possuíam um espírito próprio, e a esse respeito eles se encontravam mais próxima da verdade do que estamos hoje em dia. Ele quer dizer aqui que todas as coisas que a gente tem, né, que a gente possui, tem espírito, tem sua serventia. Isso aqui ele mostra, lá vai eu nos meus videozinhos. Isso aqui ele mostra bem ali no filme da Disney, A Bela e a Fera, né? Que os desenhos, os roupeiros, as coisas do lugar, né, se transformam em pessoas. Então, quer dizer que é espírito, né? Que a gente tem que cuidar muito bem das coisas. Porque elas estão ali para nos servir. E é isso que eles fazem, né? Eles servem a pessoa que está ali precisando deles. Que ali, no caso, seria a fera. E depois veio a Bela, né? Olha que bonito. Então, a gente tem que ter cuidado com as nossas coisas. Ter carinho com nossas coisas. Quando a gente não... Eu geralmente separo as coisas e tento doar para pessoas que eu sei que vai cuidar e que eu saiba onde que estão, né? Porque é triste às vezes tu dar uma coisa para uma pessoa, a pessoa não cuidar ou ela simplesmente joga fora, né? Então eu cuido nessas partes também. Como assim eu cuidei, eu gosto que a pessoa que me deu também algo cuide também. Isso é um sinônimo de amor, né? É uma qualidade, né? Um cuidado. Tá. Quando se habita um mundo embordado pela abstração mental, não se sente mais a vida pulsante do universo. A maioria de nós não se encontra numa realidade viva, e sim numa realidade conceitualizada. Vou estudar bem esse parágrafo aqui, prestar mais atenção depois. Mas não podemos... peraí. Eu tenho que sublinhar aqui para me lembrar. Mas não podemos reverenciar as coisas verdadeiramente se as usamos como meio para ressaltar nosso eu. Isto é, se tentamos nos encontrar por meio delas, e isso que o ego faz. É isso que o ego faz. Sua identificação com as coisas cria sentimentos de apego e obsessão em relação a elas, o que, por sua vez, forma a sociedade de consumo. Então, é o meu ego falando quando eu tenho cuidado com as coisas? Quando eu tenho apego com as coisas, é o ego falando, então. Muito bom, Márcia. Muito bom para nós. Então, vamos lá. Forma a sociedade de consumo, bem como suas estruturas econômicas, onde a única medida de progresso é sempre mais. A busca desencontrolada por mais, pelo crescimento infinito, é um distúrbio e uma doença. É a mesma disfunção apresentada pelas células cancerosa. Ele falou assim, é isso mesmo? Cancerosa. Com a busca desenfreada, né? Com corre-corre,
A busca descontrolada por mais pelo crescimento infinito é um distúrbio e uma doença, é a mesma disfunção apresentada pela célula cancerógena, cuja única meta é se multiplicar inconscientemente de que está provocando seu próprio fim ao destruir o organismo de que faz parte. Então, se a gente se apega a muitas coisas e, né, isso aqui já veio para mim aqui que não se apegar a muitas coisas, pode ser no tudo, né, se apegar no tudo, né. Então, a gente tem que soltar, deixar, cuidar, mas soltar para que outras possam e não adoecer teu corpo, né. Essa parte aqui de que a gente adoece e causa o câncer, isso eu já li, já várias coisas aqui, que o câncer, ela vem muito da mágoa, né, de você ficar muito ressentida, de vários outros fatores também, né, mas um dos principais. Então, a gente tem que se livrar dessas coisas, tá? Se apegue não apegando. É meio difícil, mas é por aí. Apegue não se apegando. Dependendo muito, né, ali. Claro que é difícil, não é tão fácil, né? Alguns economistas são tão atraídos pelo conceito de crescimento que não conseguem se desligar dessa palavra. Assim, eles se referem à recessão como um período de crescimento negativo, né? Uma grande parte da vida de muita gente é consumida por uma preocupação obsessiva com as coisas. É por isso que uma das doenças do nosso corpo é a proliferação de objetos. Quando uma pessoa não consegue mais sentir a vida que ela própria é, em geral, tenta preencher sua existência com coisas. Se esse for seu caso, sugiro como uma prática espiritual que você analise seu relacionamento com o universo das coisas por meio da observação de si mesmo e, em particular, de tudo o que é designado com a palavra meu. Nossa, tá tendo um barulho estranho aqui hoje. Um barulhinho, parece que de pneu esvaziando. Não é muito legal. Parece coisa para machucar o ouvido do cachorro. Não é legal, né, esse barulho. Tá. É preciso que esteja aberto. Ó, não deem bola, porque eu vou lendo e vou falando aqui as coisas que acontecem em volta. Ó, é preciso que esteja alerta e seja honesto para descobrir, por exemplo, se seu sentido de valor pessoal está ligado aos bens que possui. Será que determinadas coisas lhe despertam um sentimento sutil de importância ou superioridade? A falta delas o faz se sentir inferior a quem tem mais? Você menciona de modo informal as coisas que possui ou as exibe mais, aumentando seu sentido de valor aos olhos das pessoas e por meio delas, aos meus próprios olhos? Costuma ficar ressentido ou irado e de alguma forma se sente diminuído na percepção do seu eu quando constata que alguém tem mais do que você ou quando perde um bem valorizado, né? Então, ele tá falando aqui pra gente se prestar atenção, né? Como que você se sente, né? Se você se sente irado, ressentido, diminuindo, dependendo da percepção. Eu estou aprendendo muito com essas coisas de percepção, de cuidado, que tem coisas que a gente não pode mudar, então a gente não pode fazer nada, né? Então, a melhor forma é você se sentir melhor e fazer as coisas do teu jeito e pronto, né? Ficar com raiva eu fico, mas depois já passa, né? Dependendo do que passa, é coisas que acontecem, né? A gente não pode mudar, né, também tudo o que está acontecendo à nossa volta. Ó, o barulhinho parou, então graças a Deus. Ai. O anel perdido. Vamos ver o que ele fala do anel perdido. Já me lembrei do Senhor dos Anéis. Vamos lá. Quando eu
O livro dele é muito bom, tá? Eu dou risada, assim, tô brincando, mas é um livro muito bom. Faz a gente pensar, né? Ó, o Anel Perdido. O que vai significar, né? Vamos ver. Quando eu visitava pessoas como conselheiro e mestre espiritual, ia 2 vezes por semana à casa de uma mulher, cujo corpo estava tomado pelo câncer. Tá. Era uma professora primária com um pouco mais de 40 anos de idade. Segundo os médicos, ela não teria mais do que meses de vida. Meses de vida. Vez por outra, trocávamos algumas palavras durante esses encontros. No entanto, quase sempre nós sentávamos juntos em silêncio. Para quem melhor, né? Durante esse tempo, ela teve seus primeiros lampejos do silêncio dentro de si. Algo que, ao longo de sua atarefada vida de professora, nunca soubera que existia. Certa vez, porém, ao chegar, encontrei num estado de grande aflição e raiva. Perguntei o que estava acontecendo. Seu anel de diamante, de grande valor monetário e sentimental, havia desaparecido. Ela estava certa de que fora furtada pelos acompanhantes que cuidava dela por algumas horas todos os dias. Disse que não entendia como alguém conseguia ser tão insensível e desumano para fazer isso com ela. Depois me perguntou se devia interrogar a mulher ou seria melhor chamar a polícia. Imediatamente respondi que não podia lhe dizer como agir, mas pedi que descobrisse até que ponto um anel ou qualquer outra coisa era importante àquela altura da sua vida. Você não entende, ela afirmou. Esse era o anel da minha avó. Eu o usava todos os dias e só parei porque fiquei doente e minhas mãos começaram a inchar. É mais do que um simples anel para mim. Como posso não estar aborrecida? A rapidez da sua resposta, a raiva e a atitude defensiva em sua voz eram indicações de que ela ainda não se tornara presente o suficiente para olhar para dentro, desprender sua reação de um acontecimento e observar ambos. A raiva e a atitude defensiva que demonstrou era sinal de que o ego, né? Então, aqui o ego novamente, ainda falava por seus intermédios. Eu disse: vou lhe fazer algumas perguntas, mas em vez de me dizer algo agora, veja se consegue encontrar as respostas dentro de você. Farei uma pausa depois de cada uma delas. Quando surgir uma resposta, talvez ela não venha necessariamente na forma de suas palavras. Estou pronta para escutar. Eu perguntei. Você compreende que terá que abandonar o anel em algum momento, talvez brevemente? De quanto tempo mais você precisa antes de estar pronta para se desvencilhar desse apego? Você vai se sentir inferior quando isso acontecer? Apesar que você se tornou diminuída pela perda? Como é que é? A pessoa que você se tornou diminuída pela perda? Houve algum minuto de silêncio depois da última indagação. Quando a mulher retomou a palavra, havia um sorriso no seu rosto e ela parecia em paz. A última pergunta me fez compreender algo importante. Primeiro, procurei uma resposta nos meus pensamentos e eles foram: sim, é claro que você foi diminuída. Depois, fiz a pergunta de novo a mim mesma. A pessoa que eu sou se tornou inferior? Dessa vez,
Em lugar de pensar na resposta, tentei sentir. E de repente senti o ser. Isso nunca havia acontecido comigo antes. Se posso sentir o ser tão fortemente, então o que sou não foi diminuído em nada. Ainda consigo sentir isso agora. Algo tranquilo, mas muito vivo. Essa é a alegria do ser, expliquei, né? Que você não é mais ou menos, né, por ter uma coisa tanto valiosa como aquela que não tem valor para muitos, mas para você tem, né? Você só pode senti-la quando se desligar da sua cabeça. O ser deve ser sentido. Não pode ser pensado. O ego, aí aqui novamente o ego. O ego não o conhece porque ele se compõe apenas do pensamento. Então, o ego é o pensamento. Ego é o pensamento. Na verdade, o anel estava na sua mente como um pensamento que você confundiu com a percepção do ser. Você pensou que seu ser ou uma parte dele estava neste objeto. Seja o que for que o ego busque, e aqui se apegue, isso valoriza as coisas e se preocupa com elas. Tá, vamos lá ler de novo para entender, até para mim entender melhor também. Ó, o ser deve ser sentido, não pode ser pensado. O ego não o conhece porque ele se compõe apenas do pensamento. Na verdade, o anel estava na sua mente como um pensamento que você confundiu com a percepção do ser, né? Você pensou que o seu ser ou parte dele estava nesse objeto. Seja o que for que o ego busque e aqui se apegue, isso é substituído do ser, que ele não consegue sentir. Você pode valorizar as coisas e se preocupar com elas. Porém, sempre que se prende a esses objetos, saberá que se trata do ego. Então, né, sempre que a gente se apega às coisas, é coisa do ego, né? E nunca estará, de fato, atardar a uma coisa, e sim a um pensamento que contém algo como eu, mim ou meu. Toda vez que você aceitar completamente uma perda, completamente aceita, é suplantado em quem você é. O ser que é consciente de si mesmo aparece. É verdade. Então, isso aqui eu senti não faz muito tempo. Ser, né? O ser. Não se apegar, né? Ela disse: agora compreendo uma frase de Jesus que antes não havia sentido para mim. E ao que te tira a capa, não impeças de levar a túnica também. Está certo, concordei. Está certo, concordei. Vamos ver. Vamos ver o que ela fala. Essa já foi. Esta já não tem mais. Está certo, concordei. O que não quer dizer que você nunca deva trancar a sua porta. O significado disso é que, às vezes, desprender-se das coisas é um ato que encerra muito mais poder do que defendê-las ou agarrá-las-se a elas. Agora entendi.
Nas suas últimas semanas de vida, à medida que seu corpo ia ficando cada vez mais fraco, essa mulher se mostrava mais radiante, como se uma luz brilhasse através dela. Desfez-se da maioria dos bens, chegando a dar alguns deles para pessoas a quem atribuía o furto do anel. Toda vez que ela doava algo, sua alegria aumentava. Quando sua mãe me ligou para dizer que Quando sua mãe me ligou para dizer que ela se fora. Também mencionou que, após a morte da filha, o anel fora encontrado no armário de remédios do banheiro. Será que sua acompanhante havia devolvido o anel? Ou ele estava lá o tempo todo? Ninguém jamais saberá. De uma coisa, porém, temos certeza. A vida nos proporcionará todas as experiências que forem as mais úteis à evolução da nossa consciência. Como saberemos que determinada experiência é aquela de que necessitamos? Como saberemos que determinada experiência é aquelas que necessitamos? Porque ela será a experiência pela qual estaremos passando no momento. É errado, então, termos orgulho dos nossos bens ou ficarmos ressentidos com as pessoas que têm mais do que nós? De maneira alguma, de maneira nenhuma. Esse sentimento de orgulho, de precisar aparecer, o engrandecimento aparente do eu, por meio de mais do que, e sua diminuição por meio de menos do que, não está certo nem errado. Isso é o ego. Não está certo e nem errado. O ego não está errado. Ele simplesmente não tem consciência disso. Entendi agora. Estou começando a entender mais ainda. Quando observamos em nós mesmos, estamos começando a superá-lo. Não devemos levá-lo muito a sério. Sempre que você detectar um comportamento egóico em si mesmo, sorria. Se possível, procure até mesmo dar uma risadinha. Como a humanidade pode aceitar isso por tanto tempo? Como a humanidade pode aceitar isso por tanto tempo? Acima de tudo, saiba que o ego não é pessoal. Ele não é quem você é. Se você o considerar um problema particular, isso é apenas mais ego. Que aula, né, sobre ego? A ilusão da propriedade. Possuir alguma coisa, o que isso quer dizer realmente? O que significa tomar alguma coisa minha? Se alguém para no centro de uma cidade, de uma grande cidade, aponta para um arranha-céu e diz: aquele prédio é meu, sou o dono dele. Ou essa pessoa é muito rica, ou está se iludindo, ou é uma mentirosa. Em qualquer um desses casos, ela está contando uma história em que a forma de pensamento eu e a forma de pensamento prédio se fundem numa coisa só. É assim que o conceito mental de propriedade funciona. Se todo mundo confirmar sua história, é porque deve existir uma papelada assinada que ateste o motivo pelo qual todos concordam com isso. A pessoa é rica? Caso ninguém aceite sua afirmação, ela será mandada para um psiquiatra, pois ou está tendo alucinações ou é uma mentirosa compulsiva. É importante reconhecer que a história e as formas de pensamento
que a constitui, independentemente de todos concordarem com ela ou não, não tem nada a ver com quem a pessoa é. Essa parte aqui já ficou mais leve, né? Ainda que a afirmação seja aceita, trata-se, no fim das contas, de uma ficção. Muitos indivíduos não compreendem isso até estarem no leito de morte. Muitos indivíduos não compreendem isso até estarem no leito de morte e constatarem que nada é exterior. Nenhuma coisa jamais correspondeu a quem elas são, a quem eles são. Com a proximidade da morte, meus cachorrinhos vendo o movimento e chorando, queridos. Hoje eles fazem isso para chamar atenção também, né? Os bichinhos. Ó, vamos parar um pouquinho só pra... vai ver eles param. Tá. Então aqui, ó, muitos indivíduos não compreendem isso até estarem no leito de morte e constatarem que nada que é externo, nenhuma coisa, jamais corresponde a quem eles são, com a revelação sem o menor sentido. Nos seus últimos momentos de vida, as pessoas também entendem que, embora tenha estado em busca de uma percepção mais completa do eu, ao longo de toda a sua existência, o que elas estavam de fato procurando, seu ser, na verdade sempre havia estado ali, mas fora obscurecido de modo significativo por sua identificação com as coisas, o que em uma análise significa identificação com a sua mente. Então, infelizmente, né, por isso que é bom a gente ir atrás de saber quem a gente é realmente, como a gente funciona, né, pra gente entender isso bem antes da nossa morte, né, porque eu tô brincando aqui, mas é sério, né, a coisa. Eu já escutei eu tenho muitas histórias assim também, que tem pessoas que quando estavam ali no leito de se ir, aí que elas vinham, né, a consciência dela ali, aí muitas se arrepende de coisas que não fez, né. Eu lembro de uma história de uma senhorinha que ela me chamou até o ladinho dela e me disse: a gente só sabe o que é ser quando a gente tá no leito de hospital. Porque aqui a gente vê que tanto faz ser rico, ser pobre, preto, branco, pardo, moreno, né? Que todos somos iguais. Ela estava fazendo um transplante de coração. E ela, né, estava muito emocionada quando ela me falou sobre isso. E, né? A gente tem que aprender a dar valor às coisas bem antes, né? É por isso que a gente tem que ir aprendendo a se conhecer. Claro que nem sempre é fácil, né? Me veio a historinha dela e já fiquei pensando aqui, né? Tem uma enfermeira que conta também. Eu tenho o livro que é As 5 Linguagens do Amor. E tem de uma enfermeira que é as 5 coisas também que mais as pessoas falam, né? Ela tem um livro. É as 5... É de uma enfermeira que eu sei. Que ela escreveu o livro porque ela escutou também muitas histórias. Mas é As 5 Linguagens do Amor e outro parecido. Vai estar meio junto. Se você for numa livraria, os dois vai estar meio pertinho. São histórias de vida, né? Voltando para o livro. Tá. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus disse. O que significa humildes de espírito? Nenhuma bagagem interior, nenhuma identificação, nenhuma relação com coisas e com conceitos mentais que possuam uma percepção do eu. E que o reino dos céus. E que é o reino do céu.
A simples, porém profunda alegria do ser, que está presente quando abandonamos as identificações e nos tornamos humildes de espírito. Vou finalizar essa páginazinha, porque já tem bastante, já 50 minutos, não demora muito para carregar, tá? A simples, porém profunda alegria do ser, que está presente quando abandonamos as identificações e nos tornamos humildes de espírito. É por isso que renunciar a todos os bens é uma prática espiritual antiga, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Desistir dos bens, porém, não nos libera automaticamente do ego. Ele tentará. Eu vou deixar aqui. Na verdade, ele está falando sobre essas páginas aqui que eu li, ele está falando sobre o ego, né? Como a gente tem que desapegar, apegar e desapegar ao mesmo tempo com as coisas, né? Porque tudo tá mudando, né? Sempre. E aprender a nos conhecer melhor, né? Como você funciona, o que você sente, prestar atenção nos seus pensamentos, como é que eles estão, né? Como você age perante algumas coisas que te acontecem. E é muito bom. Bom, eu tô lendo e estou aprendendo aqui junto também, que nem no outro livro que eu tava lendo, tá? Eu espero que esse livro, eu espero que esse livro ajude mais pessoas a compreender um pouquinho mais de si. A leitura dele é muito boa. É um aprendizado, né, pra gente. E na próxima vez eu continuarei com a leitura dele, tá? No próximo vídeo, tá bom? Tenha uma boa tarde, uma boa noite e muito obrigada por ter me escutado até aqui.